Alô, amigos do AU, voltamos a conversar com os prefeitos eleitos, reeleitos da região do Alto Uruguai Gaúcho, a região da nossa Associação dos Municípios do Alto Uruguai. Hoje chegou a vez da nossa conversa com o prefeito eleito de Getúlio Vargas, Pedro Paulo Presoto. O prefeito Presoto está, na verdade, retornando à prefeitura de Getúlio Vargas. Já foi prefeito lá, se não me engano, por 2 vezes, né? É isso. Bem-vindo, prefeito. Muito obrigado, senhor Júlio Mocelin. Conversando com o senhor neste dia, né? Fiquei sabendo que o senhor também foi uma pessoa que residiu em nossa cidade, no nosso município. Exato. Mas inicialmente quero dar boa tarde a todos os ouvintes que prestigiam esse programa. E para mim, como prefeito eleito novamente na cidade de Getúlio Vargas, é muito importante vir aqui atender o convite que vocês fizeram para que eu viesse aqui para a gente conversar. Entende? Que é importante a gente conversar a respeito daquilo que fizemos e aquilo que pretendemos para a nossa cidade. Getúlio Vargas foi distrito aqui de Erechim, né? Então, estamos aqui para dar uma satisfação a todos os ouvintes que prestigiam este alto programa, entendeu? O que vocês fazem. Prefeito, o senhor começou muito cedo na vida pública, né? Olha, eu comecei na vida pública lá no ano de 1982, onde que fui convidado e não tinha vontade nenhuma de ser candidato a prefeito no ano de 82, quando ainda era nominata de candidatos a prefeito, aonde que em 1982 fui candidato pelo antigo PDS, que era a antiga Arena, né? E que hoje é o PP. E tinha 3 candidatos. E o PMDB, entendeu? Que elegeu o prefeito, também tinha 3 candidatos. Somava a legenda naquela época. E um candidato do PDT. E posteriormente, em 82, a gente foi muito bem na eleição, fui o principal candidato bem votado dentro da legenda do PP hoje, que era PDS, né? E em 88 eu também era o candidato natural do partido para ser candidato a prefeito. Mas, infelizmente, eu não pude aceitar a minha candidatura como candidato a prefeito naquele ano de 1988, em função de um problema familiar, onde que um tio meu, que a gente tocava os negócios da família juntos, ele veio a falecer quando levou um amigo dele para a praia de Garopaba. E aí, então, isso foi no dia 8 de janeiro do ano de 1988. E eu, entre a família e a política, fiz a opção para ficar junto com a família. E o senhor mudou de partido, continua na mesma linha? Não, o detalhe foi o seguinte, eu sempre fui da direita, praticamente da direita. E, consequentemente, não é que eu mudei de partido. Os partidos mudaram. Mudaram algumas pessoas de dentro do PDS, naquela época, em Getúlio Vargas, que eu disse que eu não aceitaria. Entende? Eu não aceitaria o que estava acontecendo. E que se eles tomassem uma atitude diferente daquela que eu tinha orientado eles, tinha manifestado o meu posicionamento, e eles, entendeu, que tentaram me enganar, mas não conseguiram me enganar. Aí eu fui para o PFL, que era tudo farinha do mesmo saco. Também, o senhor sabe muito bem disso, que depois, direita, né? Exatamente, que era a direita, né? Então aí eu saí, mas era um partido que eu sempre defendi e defendo ainda os princípios daquele partido, né? Que muito fizeram para o país. Entendeu? Toda a infraestrutura, me desculpe o que eu vou falar, toda a infraestrutura que tem neste país hoje foi feito, pode falar o que quiserem,
no tempo em que os militares assumiram. O senhor pode observar, o senhor é uma pessoa inteligente, deve ler muito, entendeu? Em termos de estradas, em termos de hidrelétricas, em termos a própria Embrapa foi criada por quem? Foi naquela época. Sim. E se a Embrapa foi criada para desenvolver principalmente sementes de soja, semente de arroz, que se adaptassem à região onde que tinha o cerrado. E este cerrado é o Mato Grosso, é o Goiás, entende? É a Bahia, entende? Todos aqueles estados, entendeu? É Rondônia, que não produziam nada. E que hoje, graças a Deus, graças à Embrapa, entendeu? Teve todo esse crescimento no agronegócio. E, consequentemente, em cima do soja, veio as outras coisas. Verdade. Veio o milho, veio todo o desenvolvimento daquela região que é o sudoeste do país, que pegou o centro-oeste do país. E, consequentemente, hoje, entendeu, se alastrou para o Paraguai, se arrastou lá para Roraima, né, onde que estão plantando a soja. Em 1982, então, o senhor foi eleito? Não, eu não fui eleito em 82, não, perdemos a eleição. Na legenda. Na legenda. A legenda do PMDB fez mais voto que nós, entende? Mas eu fui a pessoa mais votada dentro da nossa legenda do PDS naquele ano. Entendo. E o senhor chegou à Câmara de Vereadores primeiro? Não. Aí, em 1989, 88, que eu era o candidato natural, e com esse problema familiar eu não fui candidato, mas eu aceitei ser candidato a vice-prefeito. E conseguimos ganhar a eleição, entende? Em Getúlio Vargas, em 1988. Então, eu fui vice-prefeito do ano de 1989 ao ano de 1992. Em 1992, aí como vice-prefeito, eu saí candidato a prefeito. Entende? Eu era vice, saí candidato a prefeito, naquela época não tinha reeleição, e perdemos a eleição para o PMDB, que em Getúlio Vargas sempre foi uma tradição. Um mandato de um partido, outro mandato de outro partido. E assim se seguia. Assim se seguia. Né? Exatamente. Então, aí, posteriormente, 4 anos depois, aí eu fui, durante 8 anos, vereador na Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas. Essa é a minha história política. E, posteriormente, lá no ano de 2008, a gente fez uma coligação forte, né? Juntamente com o seu Natalício Bottoli, da Bottoli Veículos, aqui, que está aqui em Eritim, né? Ele como meu vice, eu como candidato a prefeito, logramos êxito naquela eleição. Entendeu? Aí fui para a reeleição 4 anos depois e saí da prefeitura no ano de 2016, sendo que o atual prefeito Maurício Soligo era o meu vice naquela época. Em 2016, aí logramos êxito na eleição de 2016. E este Maurício Soligo, o atual prefeito, foi eleito durante 8 anos também. Também com 8 anos, né? E essa última eleição, como é que foi? Olha, foi uma eleição bastante disputada, né? Porque eram 2 propostas. A nossa proposta, que era uma proposta mais ligada à direita, com outra proposta, entende, do PMDB. Aquilo que eu falei anteriormente, que era um ano um partido, o PDS, outro ano o PMDB. E é um partido muito forte, que a gente tem respeito com as pessoas, com as pessoas que são do PMDB de Getúlio Vargas. Anteriormente falávamos a respeito de Firmino Giardello, que era o baluarte de Getúlio Vargas, um deputado que foi ministro, né? Que foi secretário de Estado, e aquele que foi ministro, o Dacier Klein, né? Que foi candidato a vice-governador do estado e que foi um grande deputado que trabalhou muito para a nossa região. Então, a gente tem respeito para com as pessoas. A política, entendeu? Nós temos uma sigla e defendemos uma ideologia. Mas as amizades a gente não se perde por causa de política. Por causa de política. Manda a velha tradição, né? Com certeza. Acho que a gente tem que saber respeitar, né?
Como a gente exige respeito, a gente também respeita. Respeita. Prefeito, e a estruturação do seu novo governo, como é que está andando? Olha, seu Júlio, é o seguinte, a estruturação do novo governo, nós estamos fazendo a transição. Não está ainda definido, entendeu? Quem vai ser o secretariado, certo? Não definimos todos os nomes ainda, mas estamos trabalhando nesse sentido. A nossa preocupação maior hoje, em termos de Getúlio Vargas, eu falo isso, sempre falo, e falei muito na campanha política. A nossa administração, juntamente com o vice-prefeito eleito Dinarte, que é irmão da Nadine, certo? Da deputada, né? Deputada. Farias Anflor, que é deputada estadual, né, que é de Getúlio Vargas, está principalmente, eu gosto muito de investir em educação. Porque como é que você muda uma sociedade, qual é o pilar da sociedade? O pilar da sociedade, primeiro, é a família. Consequentemente, é a educação que você recebe na família e depois, através dos professores que as nossas crianças e adolescentes vão ter. Então, se Deus quiser, estaremos investindo muito na questão educacional. Educacional, que aí já vem a cultura e vem o desporto também. O senhor saiu da prefeitura em 2016? 2016 saí da prefeitura. 2016. Mudou muito o seu município? Cresceu muito? Olha, graças a Deus, Getúlio Vargas hoje, se o senhor faz muito tempo que não vai para lá, eu gostaria dele convidar. Vai, Getúlio, rever aonde que o senhor brincou, aonde que o senhor teve a oportunidade de viver também, né? Então o senhor está convidado para chegar em Getúlio Vargas e quando ele estiver lá na prefeitura, visitar a prefeitura. Hoje a prefeitura está lá dentro do Colégio Juvenato, que era o Colégio dos Padres, não aquele na frente da igreja, porque os irmãos maristas, né, como tem aqui o Conceição em Passo Fundo, é aqui o Medianeira, né, era desta linha, entende? Tivemos grandes professores lá dentro do colégio, entendeu, marista. E o Juvenato, onde que formava os irmãos maristas, é onde que hoje a prefeitura está situada. Olha só. Prefeito, o senhor vai compor o seu governo, com certeza, até os últimos dias do ano. O que do seu ponto de vista, além da educação, o que precisa ser atacado? Meio que de imediato, como se diz, e que seja uma das prioridades. A prioridade é a educação. É a educação, né? Em primeiro lugar, educação. Em segundo lugar, nós temos que olhar com muito cuidado a saúde, questão da saúde. A saúde, ela é importantíssima, porque quando você mexe com saúde, você está mexendo com o emocional da família. Então, nós temos que ter um carinho muito grande, e a gente tem trabalhado, a atual administração trabalhou muito e vai voltar, entendeu? Ser o secretário da Saúde, uma pessoa que trabalhou durante 8 anos como secretário da Saúde comigo, entende? E inicialmente o primeiro mandato com o senhor Natalício Bottoli, no segundo mandato com o Maurício Soligo, entendeu? Que é o seu Eugido Paza, que saiu como candidato num primeiro momento, nos primeiros 4 anos que ele ficou conosco, ele saiu como candidato a vereador e foi o vereador mais votado. E no segundo mandato ele foi candidato a vice-prefeito com o atual prefeito, que ele é o atual vice-prefeito de Getúlio Vargas. Pelo trabalho que ele fez, muito bem feito, entendeu? Você nunca vai conseguir, entendeu, conciliar e resolver todos os problemas que a saúde tem. A gente sabe dos problemas também que tem aqui em Erechim. Que nem, por exemplo, eu estava conversando hoje pela manhã a respeito da questão do Hospital Santa Terezinha, certo? Por quê? Porque nós temos que mandar muitas pessoas para se tratar aqui no Hospital Santa Terezinha. E isso dispensa um volume muito grande de dinheiro, de recursos do município de Getúlio Vargas. A prefeitura tem que pagar, entende? É o adicional, é a complementação, certo? Então isso,
nós estamos estudando para ver como é que a gente pode fazer, porque para a gente ter mais médico, a gente tem que ter uma estrutura física melhor, entendeu? Dentro do hospital. Então, o Hospital de Getúlio hoje está atendendo bastante o município, bastante. Melhorou bastante. Melhorou muito o Hospital de Getúlio, entendeu? Tem lá o diretor do hospital lá que cuida, que se chama Cláudio Santolin, faz um belo trabalho dentro do hospital, né? Mas nós queremos, entendeu, ver o que é que nós podemos fazer com que se atenda mais pessoas lá em Getúlio Vargas. Só para sua orientação, no ano de 2024 agora, o município de Getúlio Vargas transportou para fora do município mais de 13 mil pessoas. Chamada ambulancioterapia, né? Exatamente. Então, eu até estava discutindo isso, entendeu, com um cidadão hoje pela manhã. O governo federal, entendeu, o governo estadual deveria investir mais em hospitais, que nem, por exemplo, tudo cai aqui em Erechim. A gente não está reclamando do atendimento, mas Erechim é uma cidade de 105 a 110 mil habitantes, certo? Então é o seguinte, o povo de Erechim vai buscar saúde aonde? Dentro do Hospital Santa Terezinha, certo? E, consequentemente, a quantidade de 105 a 110 mil pessoas, tem muita gente que vai cair no hospital. Então, num primeiro momento, o hospital vai atender as pessoas de Erechim. Eu não estou criticando ninguém, por favor. Eu só estou dando um parecer meu. E, consequentemente, aqueles que vêm de fora vão demorar um pouco mais para ser atendidos. Não estou dizendo que não são atendidos. São atendidos, sim. E eu respeito isso. Mas só que, se o governo do Estado, o governo federal, olhasse com mais carinho para os outros hospitais que estão instalados, que nem, por exemplo, não estou falando somente de Getúlio, falo de Nonoai, que tem um bom hospital, sim, que poderia ser meio regional lá, daquela região de Nonoai, e atender Nonoai. Getúlio Vargas, tem condições? Tem, mas tem que ampliar, tem que melhorar a infraestrutura do hospital para atender também mais municípios lá. Iria, entendeu? Consequentemente, iria diminuir a quantidade de pessoas que o Hospital Santa Terezinha teria que atender. Entende? Então, eu estou dando uma opinião minha, certo? Eu não estou aqui criticando ninguém, estou elogiando o trabalho que é feito. Mas eu estou criticando os governos, tanto federal como estadual. Isso não é de hoje, já vem de tempo. Que eles teriam que olhar um pouco mais para aqueles hospitais que estão atendendo e melhorar, ajudar a melhorar a infraestrutura, conseguindo mais equipamentos. Por exemplo, eu vou listar um exemplo. Quebrou um braço lá em Getúlio Vargas, ou quebrou uma perna, o primeiro atendimento é lá, mas cai em Erechim. Entende? Então nós teríamos que ter bloco cirúrgico melhor. O bloco cirúrgico de Getúlio é muito bom, mas teria que ter, entendeu, o investimento do próprio governo federal, do próprio governo estadual, para que se conseguisse melhorar a infraestrutura física do hospital. Se a infraestrutura física está boa, tem equipamentos, os médicos vão aparecer para trabalhar tanto em Getúlio como em Nonoai. É uma opinião minha, seu Júlio, entende? Eu não quero que o senhor... Eu estou aqui conversando com o senhor, entendeu? E com os ouvintes daquilo que eu penso. E, prefeito, o senhor não está errado. O senhor imagina o custo disso tudo? 13 mil pessoas. Mais de 13, quase 14 mil pessoas, que o município de Getúlio Vargas tem em torno de 17, não tem 18 mil pessoas, mas bota 18. Dá quase 100% da população. Exatamente, eu não estou dizendo que todos precisaram, mas, entendeu? Que nem, por exemplo, um cidadão ele pode ter sido levado 5, 10, 15 vezes para fora do município. Sim. E tem que levar aonde? Não vem só para Erechim. Vai para Erechim, vai para Frederico Westphalen, vai para Santo Ângelo, vai a Porto Alegre, vai a Santa Maria, vai a Cruz Alta, e daí? E o custo? Não é melhor o governo do Estado, não é melhor o governo federal dar mais recursos para esses hospitais? Eu estou falando aqui, entendeu? Hoje eu não sei se Marcelino ainda tem hospital, mas... Tem. Tá, tudo bem, mas... Eu acho que eu não sou dono da razão, mas nós temos que trazer essa discussão. Sim. Todos de igual forma a Getúlio, seja
Até Aratiba, que tem uma E estrutura isso tem uma estrutura melhor, muito boa e... muito boa, mas se fosse melhor ainda... Exatamente. Imagina quanto iria diminuir o fluxo de pacientes para Erechim, né? Exatamente. Gente, é impressionante o que sai de gente. Entendeu? Mas daqui a pouco tem que ver. Será, que nem, por exemplo, será que vão querer? Qual é o interesse? Eu não sei. É que nem a história da rede ferroviária, né? Exatamente, a rede ferroviária está aí. Gente, se conversa. Quando eu era prefeito, tivemos diversas reuniões aqui, no Conselho de Desenvolvimento aqui da Alto Uruguai. Entendeu? Né? Sempre trabalhamos, lutamos, fomos a Brasília, entendeu? Mandamos ofício, sentamos em Brasília com o Ministério do Transporte, vamos fazer essa rede ferroviária, entendeu? Ser viável. Se trabalhou, se discutiu. E nada aconteceu. Faz 8 anos que eu saí da prefeitura. Entende? Então, gente, tem que ter vontade política de se fazer as coisas. Entende? Gente, olha, eu queria diminuir o custo do transporte com uma rede ferroviária. Nós temos 2 situações caóticas aqui na nossa grande região. O outro problema é o asfaltamento da nossa Transbrasiliana, que já virou piada, né? Exatamente, exatamente. O pessoal não tem mais coragem de tocar no assunto, né? Exatamente, então é complicado, mas que nem, por exemplo, a rede ferroviária está feita. Sim. Ela está aí. É questão de organizar e largar o trem, gente. E quantos vagões leva uma máquina? Quantas carretas? Não. Quantos vagões leva? Quantas carretas dá nisso? Não há interesse, por quê? A América Latina, América Latina, entendeu? Estou falando da rede ferroviária da América Latina, que compraram, entendeu? Mas teve até promotores do Ministério Público Federal envolvidos, entendeu? Envolvido, deu o canetaço e não sai, mas não sai por quê? Aquilo que a gente está conversando antes, é a questão dos interesses, entendeu? Infelizmente é assim, infelizmente. Interesses econômicos. Exatamente, interesses econômicos. Mas não sou eu que vou resolver isso. A rede ferroviária não passa em Getúlio. Mas passa perto. Mas passa em Estação, que era Getúlio, que é o município do ladinho ali, que o senhor conhece. Verdade. Entende? Mas eu não estou falando isso por Getúlio, estou falando isso pela região. Entendeu? Passa ali, passa em Estação, passa em Erebango, tá? Passa em Estação, vai a Sertão, vai a Coxilha, vai a Passo Fundo. Se facilitar, o oeste de Santa Catarina vai ter trem e não vai demorar, hein? Ali do outro lado do rio exatamente. As coisas acontecem, anda mais rápido, né? Mas o senhor me desculpe, entende? Mas ali em Santa Catarina a coisa está andando muito bem, muito bem, entende? Em termos de educação, em termos de desenvolvimento, entende? E outra coisa que a gente tem que lembrar é que nós temos que cobrar de quem? Dos nossos deputados. A gente cobra, certo? Gente, em quantas audiências que eu vim aqui em Erechim, entendeu? Tinha uma quantidade significativa de gente, de empresários fortes aqui de Erechim, entendeu? Brigando para que a gente conseguisse, entendeu? Fazer essa rede ferroviária funcionar. Mas não deu certo. Mas não acontece. Quando se fala em economia, Getúlio Vargas, o perfil econômico de Getúlio, está na área urbana ou está voltado para a agricultura ainda? Urbana. Hoje urbana. Getúlio Vargas hoje, graças a Deus, graças ao trabalho que a gente continuou a fazer e tal, e demos continuidade, e o atual prefeito também, Getúlio Vargas hoje pode-se dizer que a maior renda ainda é da indústria e comércio, certo? E depois o interior, a área agrícola, o agronegócio também é forte. Mas hoje Getúlio Vargas economicamente está bem, melhorou bastante, né? E temos muito mais que melhorar.
Mas o nosso grande problema hoje, o nosso grande gargalo, é o gargalo que Erechim tem. Qual é o grande problema de Erechim hoje? Gente para trabalhar. Gente para trabalhar. Então, eu vou lhe dizer o que eu penso. O senhor poderá até me chamar de louco. Entendeu? Esse tal de Bolsa Família, vou perder um monte de voto, vou perder um monte de gente que vai me criticar. A Bolsa Família, para gente que realmente necessita, é importante. Agora, eu acho, na minha opinião, que o governo devia criar o Bolsa Emprego. Aquela pessoa que vai trabalhar, que ganha lá R$ 1.800, ou R$ 2.000 que ele vai trabalhar, ele teria que ter um abono de R$ 500 para ele, por ele estar trabalhando, gerando riqueza. Então, como é que se gera riqueza, senhor Júlio? Trabalhando, né? Só existe uma forma de nós, entendeu? Produzir riqueza e, consequentemente, entendeu? Impostos para o próprio governo, que dá uma renda, é através do trabalho. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, mas o que tem que ser feito? O que tem que ser feito? Por isso que eu falei anteriormente para o senhor que a minha prioridade é a educação. Dentro da sala de aula, eu vou me propor a ir lá e conscientizar as crianças e os jovens que não existe almoço de graça. É verdade. Não existe almoço de graça. Sempre foi assim, né? Tudo tem que se pagar. E aqueles que ganham tudo de mão beijada, entendeu? Não valorizam o trabalho, não querem trabalhar. É que acontece o seguinte, prefeito. Se forem trabalhar, perde o Bolsa Família. Mas então, dá o Bolsa Emprego. Não é assim? Dá o Bolsa Emprego, não o Bolsa Família. Né? Eu vou apanhar, sou capaz de tomar um monte de crítica. Mas eu penso assim, eu vou fazer o quê? O senhor quer que eu não fale aquilo que eu penso? Eu tenho que falar aquilo que eu penso. E daquilo que eu faço as minhas análises. Entendeu? Só existe desde a história das civilizações, entendeu? É o trabalho, labore, trabalho. Quanto mais a gente trabalha, mais sorte tem, né? Exatamente. A sorte vem de cima também, né? A sorte vem de cima. Mas trabalhar, entendeu? Se você trabalha... Olha, por favor, se eu não me interprete mal, e não quero que ninguém me interprete mal. Olha quantos empresários Erechim tem que começaram com nada. Eu conheço história de muitos empresários grandes aqui dentro de Erechim, que começaram devagar. Agora, começaram do zero e hoje estão dando, entendeu? Centenas ou milhares de empregos. Mas com o quê? Com trabalho, com dedicação, entendeu? Assim, ó, aquele empresário que é o primeiro a chegar e o último a sair. Assim, quando eu fui prefeito lá, faz 8 anos que eu saí, certo? De 2009 a 2016, eu era o primeiro a chegar na prefeitura e o último a sair. Porque eu tenho uma coisa comigo. Hoje eu não tenho mais a saúde que eu tinha lá atrás, certo? Eu tenho que dar o exemplo. Se eu sou o último a chegar na prefeitura e o último a sair, qual é o exemplo que eu dei para o funcionário público? Como é que eu vou cobrar dele, certo? Que ele se dedique e que ele vista a camisa. E essa é a minha maneira de pensar. Eu tenho que dar o exemplo. Voltando à questão do Bolsa Emprego. Entendeu? Olha o que a gente poderia fazer nesse país. Entendeu? Eu não estou dizendo para cortar. Tem gente que precisa. Mas tem muita gente que não precisaria disso. E se nós botássemos esse dinheiro na economia para que o funcionário, o empregado, produzisse mais, ia produzir mais, ia ganhar mais, consequentemente, entendeu? Ele iria produzir aquilo que ele está ganhando. Verdade, verdade. E agora, qual é a contrapartida que nós temos hoje? Penso também que nem o Bolsonaro. Aquele presidiário que está lá, que está ganhando um salário de 1.700 e poucos reais, ele deveria trabalhar para pagar a comida dele. Essa é a minha forma de pensar. Sim, sim. Não tenho nada contra ninguém. Não foi a sociedade que botou ele lá. Né? Não foi. Mas tudo bem, mas daqui a pouco foi mal orientado e tal, mas vamos lá. Tem que dar condições
para todo mundo ter as mesmas condições. Mas hoje em dia se tem. Entende? Não estuda e não trabalha quem não quer. E outro detalhe, que o senhor me fez umas perguntas tal, a respeito da questão de educação. No meu governo lá, o secretário de Desenvolvimento, a gente qualificou mais de 1.100 pessoas durante os 8 anos. E vamos continuar agora com essas qualificações. O atual governo também está qualificando. Mas nós temos que conscientizar que aqueles jovens têm que aprender alguma coisa. Principalmente na área de tecnologia, de informação. O mundo hoje, o que é informática? Informática vem da palavra informação. Não adianta, a gente tem que estar informado. A gente tem que ver o que está acontecendo no mundo hoje. Tinha um cidadão radialista que lá na década de 60 dizia: são bem mais amplos e claros os horizontes de um homem bem informado. Não, é uma grande, né? É uma grande realidade, entende? Então, eu não sou, eu estou falando aquilo que eu penso, seu Júlio, entende? Então... Que bom. Prefeito, voltando ainda para falar um pouco de economia, o senhor disse que o problema em Getúlio é a falta de mão de obra, principalmente da mão de obra qualificada, né? O comércio, a indústria, a economia no seu todo no município vem numa crescente muito rápida, não? Não, passos... A economia de Getúlio Vargas cresceu e vai continuar crescendo. Mas nós temos esse gargalo, tá? Que temos que qualificar mais pessoas, porque hoje Getúlio Vargas está do lado de Estação, que era distrito. Sim. Estação era um bairro de Getúlio e se emancipou. Na verdade, Getúlio perdeu um pedaço que era seu, né? Não, exatamente, porque forte, né? Era um bairro. Getúlio Vargas era um bairro. Desculpa, Estação era um bairro de Getúlio, se emancipou e tudo bem. Aí, o que aconteceu aqui em Erechim, com a Cotrel, aconteceu também em Estação, que quebrou a Cotrigo, certo? Que agora já está retomando. Não, hoje, entendeu, graças a Deus, tal, teve uma empresa muito grande, entendeu, que comprou na massa falida da Cotrigo. E botou funcionar de novo. E essa empresa, entendeu, que comprou, chama-se Alibem. O senhor sabe quem é a Alibem? A Alibem ela é chinesa, isso? Não. O senhor sabe quem era Alibem? O senhor vai lembrar. Eu vou lhe contar uma historinha, então. Quem era Alibem? E eu fiquei sabendo através de um amigo meu, que se chama Vanderlei Gonçalves, que era lá de Lajeado, e que... porque a gente trabalha em conjunto para a região ali, entende? Então, o prefeito lá tem uma relação muito grande com ele e tal, e conversando com ele, digo, cara, a gente tem que tentar vender essa empresa. E eu estava, através desse amigo meu, Vanderlei Gonçalves, digo, você que trabalha ali, já trabalhou dentro de frigorífico e tal, ajuda a vender. E eu passei as informações para ele e ele não lembrava qual era a área de terra que tinha da Cotrigo ali. Aí ele me ligou e me pediu assim, Paulo, me manda qual é a área de terra que tem agregado junto com a massa falida. Aí eu disse para ele, cara, você me ligou agora e eu estou com um problema aqui agora, porque vou te passar, mas só que é o seguinte, segura um pouco, não fica oferecendo mais, que teve uma empresa aqui olhando já a massa falida e eles ficaram de fazer uma proposta. Aí ele me pediu, mas tu pode me dizer qual é a empresa que foi ali olhar? Eu digo, não tem problema nenhum. Quem veio olhar aqui foi a Alibem. Diz ele, Alibem? Diz ele, tu sabe quem é Alibem? Digo, eu não sei quem é Alibem. Aí ele chegou e disse, Alibem é do Carlos Lin, o chinês. Trabalhei com ele. Diz ele que era o dono da Vipal. Aí eu disse para ele, não é possível. Daí ele me contou a história, que quando os chineses venderam para a Perdigão, a Vipal, Avícola Porto Alegrense Limitada, a Vipal, que era um dono da Granóleo, que comprava o soja
e fazia o farelo para eles mesmos. Sim. Daí ele me contou a história. Não, quem comprou foi era o antigo proprietário da Avipal. E quando, entendeu, foi vendido a Avipal, eles se comprometendo que não entrariam mais na área avícola. Sim. Aí eles formaram a Alibem. E aí, então... Entraram na área de suínos. entraram na área de suínos, suinicultura. E eles têm frigorífico em Santa Rosa, Santo Ângelo e agora em Getúlio Vargas. Então é o seguinte, lá em Getúlio Vargas hoje, ali, Getúlio, que é a estação, hoje é a estação, que se chamava Estação Getúlio Vargas por causa da rede ferroviária que nós estávamos falando antes. Estação Getúlio Vargas, por causa da rede estação. Aí então, o que aconteceu? A Alibem investiu muito lá, reformou totalmente aquele frigorífico. Está totalmente reformado. E o objetivo deles, entendeu? Eles não conseguiram ainda atender e abater 1.000 suínos por dia. Prefeito, então, a questão da Alibem, ela está conseguindo resolver boa parte do problema, que é a contratação de pessoal. Ela está com um pouco mais de 500 funcionários, 500 trabalhadores hoje, inclusive os indígenas estão trabalhando lá dentro, né? Exatamente. É uma coisa inédita, né? Exatamente, tem bastante indígenas trabalhando lá, inclusive vem indígenas lá do Ligeiro, né? Lá do lado de Sananduva, que estão trabalhando ali, e a Alibem fez as reformas necessárias e hoje investimentos altíssimos, né? E isso, o projeto dele seria para final de 2025 estar abatendo 2.000 suínos dia, né? E consequentemente mais tarde, mas as reformas e os investimentos que eles fizeram é para chegar a 3.000 suínos dia. Isso representa muito para toda a nossa região, né? E depois poderá vir o fomento, certo? Porque não veio o fomento ainda, né? Então, a região cresceu, a região tem uma oportunidade muito grande de crescimento, ali em Estação, Getúlio Vargas, consequentemente Sertão, né? Que Erebango, né? Porque são tudo cidadezinhas perto, cidades pequenas, mas que têm bastante mão de obra. Então, lá, por exemplo, lá em Alibem não precisa lá muita qualificação para trabalhar lá, né? Mas o importante é que tem esse trabalho. Exato. Entende? Então, esperamos que a gente tenha uma outra preocupação por parte do governo federal na questão dos Bolsa Família. Então, tomara que a Alibem traga logo o fomento, né? Que o fomento vai incrementar a economia de toda essa região. E aí cresce todo mundo ganha, né? Exatamente, e todos os suínos que eles abatem hoje, tudo vem do fomento deles, né? Pela informação que eu tenho, a Alibem hoje está batendo em torno de 7.000 suínos dia. Na soma, né? Na soma, né? E exportam para mais de uns 45 países. Entende? Então, isso veio proporcionar um grande desenvolvimento para a região. Mas isso tudo tem que ter o tempo, né? Verdade. Então, não trabalhe ali quem realmente não tem capacidade ou que não queira trabalhar. Porque a pessoa que tem um pouco de vontade de trabalhar, ali tem emprego em Estação, tem emprego em Getúlio. Entende? Que nem, por exemplo, lá tem diversas empresas de Getúlio que estão precisando de mão de obra. E não tem. Não tem jeito. É verdade. Mas, vamos lá, vamos tentar conscientizar as pessoas que é o trabalho que traz o desenvolvimento e a riqueza. Eu penso que a transição com o Soligo está andando assim... Não, tranquilo, até porque... Está em casa, né? Em casa, ele foi meu vice, trabalhou comigo, entende? Sem problema nenhum, entende? Não tem problema. Fez uma administração boa o Soligo, sim, boa administração dele. Faz tempo que o senhor não vai para Getúlio, o senhor tem que voltar para Getúlio. Tem 5 ou 6 meses, não faz tanto. Mas tudo bem, mas
mas foi boa a administração dele, entendeu? Você nunca vai contentar 100% das pessoas, entende? Nunca, como, isso, né? Não existe. Teve um que veio para a Terra, Jesus Cristo veio para a Terra e crucificaram ele. E não adianta, é assim. O entendimento é difícil. Exatamente, as pessoas têm que entender que nem, por exemplo, Getúlio Vargas, nós estávamos numa situação bem complicada. Graças a Deus, hoje, Getúlio Vargas tem pleno emprego, entendeu? Temos uma faculdade lá, entende? Que é ideal, né? Que está proporcionando conhecimento para as pessoas, né? Porque onde que você tem uma faculdade, abre o leque do conhecimento, aquilo que nós falamos anteriormente, entendeu? Que o homem que tem o conhecimento, entendeu? Ele é um privilegiado, mas ele é um privilegiado porque ele foi buscar esse conhecimento. Exato. Prefeito, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Nós desejamos aí que as coisas... que todo esse processo administrativo tenha continuidade dentro da sua modernidade de cada prefeito, dos interesses e da visão de cada um. Mas o Getúlio Vargas tem espaço para continuar crescendo, né? E essa questão da falta de mão de obra, principalmente com alguma especialização, não é um privilégio, diríamos assim, só de Getúlio, né? Todo o Rio Grande do Sul está nessa situação, né? A gente está pagando hoje as coisas ali do passado, mais que nada. Vamos sair dessa, né? Tem muita gente indo para Santa Catarina. Com certeza, as sei pessoas disso. Que se qualificam mais estão indo para Santa Catarina por quê? Porque pagam melhor lá. E nós não conseguimos pagar melhor porque a gente não tem gente para trabalhar e para ajudar a nós crescer e pagar mais, e assim sucessivamente. Prefeito, obrigado por ter atendido o nosso convite. Nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem, principalmente para a população de Getúlio Vargas, de fim de ano, são momentos que se renovam, né? Vamos lá, sem problema. E torcer que essa gente lhe ajude a tocar o município, como se diz, né? Com certeza, mas quem tem que agradecer sou eu, né? E quero aqui, nesta oportunidade que o senhor está nos dando neste dia, de agradecer a todas aquelas pessoas, todos aqueles eleitores que votaram na nossa chapa, eu e o Dinarte, e também nos vereadores que foram eleitos e também naqueles que não lograram êxito nesta campanha, mas que tiveram a coragem de botar a cara para bater, que não é fácil, entende? Você enfrentar uma campanha política, mas agradecemos, entendeu? Em meu nome, em nome do Dinarte, em nome dos nossos vereadores da nossa coligação, o nosso muito obrigado a cada um de vocês pela confiança que depositaram em nós. E nós temos uma grande responsabilidade de fazer com que o município esteja no lugar certo e que Getúlio Vargas realmente seja aquela cidade de investir e de viver. E de viver dignamente. E também, como falei anteriormente para o senhor, estamos organizando o secretariado, entendeu? Estamos na transição com o atual governo, tranquilamente, estamos sabendo das dificuldades, quais são os gargalos, quais são os óbices que vamos encontrar, e vamos tentar fazer a melhor administração possível para o nosso povo, para a nossa gente, independentemente de partido político, porque aqueles que foram eleitos são eleitos para dirigir da melhor maneira o nosso município, que é Getúlio Vargas. E também aproveitar a oportunidade de transmitir a cada um dos ouvintes um Feliz Natal e que Jesus, entendeu? Entre no coração de cada família, de cada cidadão, para que tenhamos fé, porque é somente através da fé que nós vamos conseguir ultrapassar as nossas dificuldades. E que o ano de 2025 seja de prosperidade
muita saúde a todos. Muito obrigado pela oportunidade, seu Júlio. Obrigado, prefeito Paulo Presoto, eleito recentemente pela terceira vez em Getúlio Vargas, para administrar essa cidade, que é querida em todo o país e muito conhecida, muito tradicional, até pela geração de talentos em várias áreas, né? Nós temos talentos políticos, né? Nós temos talentos no jornalismo, como empresários, então nem se fala, né? O volume de pessoas talentosas que passaram ou permaneceram, né, em Getúlio Vargas. Então é uma cidade querida, uma cidade bonita e que está ficando mais bonita a cada dia que passa, né? Agora você passa por Getúlio Vargas, você já vê vários grandes edifícios, né? Isso é bom e isso deixa a sua população mais feliz e também crente naquilo de que vai melhorar ainda mais. Obrigado, então, prefeito, pela sua disponibilidade, pela sua bondade em vir aqui conversar com a gente e levar um pouco mais de informação para a população de Getúlio Vargas, que com certeza está lhe aguardando de braços abertos já pela terceira vez para assumir a administração municipal. Um grande abraço também a você que nos acompanhou. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência e nós vamos continuar durante esse mês de dezembro, ouvindo os prefeitos eleitos e os reeleitos, e até para que todos saibam quais são os projetos, as intenções e o trabalho que deve ser feito a partir do mês de janeiro de 2025. Até amanhã. Um abraço a todos.